Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leberson Faria Lamounier Costa. Eu sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, tenho mestrado e doutorado em Física pela Unicamp e tenho pós-doutorado em Economia pela FEA-USP. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, essa teoria econômica quântica, o santo grau da economia, que ela está provando que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico aqui que você está vendo. E a teoria econômica quântica é fruto desse pós-doutorado. Essa é a teoria revolucionária. Então ela está mostrando, ela prova que a economia nunca foi baseada em taxa de juros. A teoria econômica quântica prova que a economia é uma ciência exata e, portanto, uma ciência empírica, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eu vou mostrar para vocês dois vídeos do André Lara Rezende, o famoso André Lara Rezende, o economista André Lara Rezende, ele dizendo que economia não é uma ciência exata, que a economia não está ligada à física, pelo contrário, a economia é física. Esse gráfico aqui é o gráfico da força gravitacional e da força elétrica, isso é física, porque a economia é essencialmente um fenômeno de atração ou de repulsão. Quais são as equações do movimento que descrevem atração e repulsão? Força elétrica e força gravitacional, ou seja, a função 1 dividido por x ao quadrado, onde x ao quadrado é uma indução matemática. E, portanto, no centro desse gráfico, você olha no centro desse gráfico aqui, ó, o sinal do corpo em queda livre, por causa da função x ao quadrado, que está embaixo divisória. Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, mais 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9, mais 9 é 1, mais 3 mais 5. E, portanto, é isso aqui, ó. Isso aqui é empírico. Proporção de Galileu. Fenômeno de aceleração e desaceleração. E além disso, esse gráfico, força gravitacional e força elétrica são forças conservativas, elas só dependem do ponto inicial e do ponto do final. Ou seja, as forças conservativas, ela não depende do tamanho da trajetória ou do tipo de trajetória que você traça para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Quem é o ponto inicial? A sua casa. Que é o ponto final? O supermercado, por exemplo. Então, por isso que é isso aqui, ó. Esse sinal e esse sinal que está no centro desse gráfico aqui, ó. No centro desse gráfico. E, portanto, isso prova que a economia é uma ciência física, portanto, é uma ciência exata e uma ciência empírica. Por exemplo, a teoria econômica quântica, ela é quântica também por causa disso daqui. Tá vendo esse laser? A intensidade do laser, essa intensidade... A equação da intensidade do laser é 1 sobre x ao quadrado, sabia? Que é esse gráfico aqui mesmo. E laser é um fenômeno quântico, só para você ver. Só para ficar nesse exemplo. Por isso que a teoria quântica é uma teoria semiclássica, porque física, força da gravidade e força elétrica é física clássica, mas esse laser também é física quântica, fenômeno quântico, que explica os fenômenos econômicos. De forma empírica, porque daqui é empirismo. Isso aqui é empirismo também. Então a economia é uma ciência exata, portanto uma ciência empírica, e ele explica de forma fidedigna os fenômenos econômicos aí. Por exemplo, a taxa natural de desemprego de Milton Friedman está aqui. Então esse gráfico é o gráfico da ação humana em relação à economia, sabia? É o gráfico da ação humana em relação à economia. Então o pensamento humano em relação à economia é esse gráfico aí. Então, toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que é baixa desinflação, que é baixa taxa de juros. Então, a área sobre a curva é a desinflação. A curva é a inflação. A área sobre a curva é a desinflação. E aqui no centro está o quê? A taxa de juros, ou taxa Selic. Do lado aqui é deflação. Justamente isso. É preciso. Porque ele é uma ciência empírica. Esse gráfico é empírico. Então veja, só para você ver, vou pegar aqui, ó, por exemplo, o Brasil caminhou para o lado da pobreza, porque o Brasil ele escolheu a moeda desvalorizada. Mas a teoria econômica quântica prova que
todo o segredo está em moeda forte, moeda valorizada. Ou seja, o que é uma moeda valorizada? É uma economia que tem baixa taxa de juros, que potencializa uma alta inflação, que é baixíssima desinflação, onde você tem estabilidade econômica do preço e da moeda e favorece o mercado interno. Então, favorece o mercado interno. Então, veja o que fala. Quais são os efeitos quando a moeda está forte? Quando o real, vamos falar da moeda real, quando o real se encontra forte, há um certo prejuízo no ramo da exportação, pelo fato de que, com o câmbio valorizado, o produto brasileiro passa a ser comercializado em um preço mais elevado na moeda estrangeira, o que acarreta a diminuição da competitividade no mercado internacional, afetando a balança comercial. Em contrapartida, no cenário interno, os custos são reduzidos, tornando-se o mercado nacional mais atrativo com a entrada de produtos estrangeiros, fomentando mais competitividade dentro do país. Opa, tudo de bom. Gerando mais produtividade e incentivo à modernização do parque industrial, ou seja, incentivando a industrialização. Então, o Brasil escolheu o caminho da desvalorização da moeda, ou seja, da desindustrialização. Então, é a moeda forte, ou seja, onde está toda a estabilidade econômica do preço e da moeda, baixa taxa de juros, onde está a alta inflação, baixa desinflação, onde tem estabilidade econômica do preço e da moeda, que favorece o quê? A industrialização, reduzindo assim os custos de produção e, consequentemente, os preços nacionais, justamente que a teoria econômica quântica fala, beneficiando o mercado e o consumo nacional, justamente. Porque você vai estabilizar o preço em alta inflação, que é baixíssima desinflação. Então vamos pegar aqui o que o André Lara Rezende fala. Vamos pegar aqui o que ele fala aqui, ó. 2 vídeos. Quadros conceituais que simplificam tudo. É assim que é o mundo. Não é. Esse vídeo está no YouTube. Esse vídeo está no YouTube intitulado Desenvolvimento e Estagnação no Brasil. André Nassif e André Lara Rezende. Quadro conceitual não é bem o mundo, mas ele pode ser mais ou menos consistente, adaptado ao momento. Ou seja, ele pode ser mais ou menos funcional. E o quadro macroeconômico de mainstream, de referência, que nós temos até hoje, de certa forma, agora está sendo mais questionado, é um quadro macroeconômico do século XX, da primeira metade do século XX, que foi principalmente formulado por Keynes. E esse é que foi estudado em todas as histórias de economia. E mesmo o contraponto a Keynes, da escola de Chicago, da escola monetarista, de certa forma usa o mesmo quadro conceitual. Esse quadro conceitual foi muito funcional no século XX. Keynes, por isso, o grande extraordinário sucesso de Keynes de entender a questão da recessão de 30 e de definir um quadro conceitual que instruía como sair de uma política de uma situação de recessão e de depressão através de estímulos de demanda. Este arcabouço envelheceu. Ele envelheceu porque a realidade mudou. E ele não mudou. Ficou rígido num quadro. Ao contrário, ele foi tratado cada vez mais, principalmente nas escolas de economia americanas, mas em todo o mundo ocidental, de certa forma, num esforço de formalização matemática cada vez maior, uma ideia de tratar como se fosse possível uma abstração científica, de imitar as ciências naturais e, sobretudo, a física, se afastando completamente da realidade. E os alunos de economia... Então, só para você ver, olha, André Lara Rezende, olha a informação que ele joga aqui, que ele fala. E é justamente a teoria econômica quântica, é o santo grau da economia, que explica corretamente todos os efeitos da economia. Ela explica corretamente o efeito da macroeconomia, da microeconomia, da taxa natural de desemprego. Eu estou usando luz laser, luz, para explicar os efeitos econômicos, porque daqui é experimental. Porque aqui a intensidade do laser
é esse gráfico. O gráfico é 1 sobre x ao quadrado. Então é justamente a física gravitacional de Isaac Newton, a física da eletricidade de Coulomb. Então a economia é uma ciência matemática, física matemática e empírica. Então isso aqui é quântica, que é 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é clássica, física clássica, que no final é esse gráfico aqui. Vou passar outro vídeo do André Lara Rezende aqui, ó. Lá. A história da teoria monetária e moeda e da teoria monetária. E, em particular, eu queria entender como é que foi que a teoria quantitativa da moeda, que foi ensinada insistentemente e, eu acho, monopolisticamente, quase que exclusivamente, em detrimento de todas as outras versões sobre a moeda, tinha desaparecido da teoria, sem muita explicação. Bom, e foram esses 2 anos de volta à academia na Universidade de Colômbia e que me levaram a publicar o primeiro livro, o chamado Juros, Moeda e Ortodoxia, e depois esse último livro meu, Consenso e Contrassenso, continua nessa discussão. Muito bem. Isso foi, de certa forma, essa minha volta à academia foi ao mesmo tempo uma espécie de lufada de ar fresco, de perceber que tinha coisas ainda muito interessantes a entender, e uma enorme assim, decepção, como é que eu pude me deixar enganar por tanto tempo, com versões de teorias de uma ideia pretensamente científica de economia, quando a economia, no fundo, não é, nem pode ser uma ciência exata. A economia é essencialmente política. Então, isso é indissociável de economia. Isso tem que ser entendido. E a tese do que eu quero falar aqui hoje para você. Tá vendo? Então, a teoria econômica quântica é a primeira grande teoria científica do século XXI. A teoria econômica quântica é a primeira grande teoria científica do século XXI. Ela é brasileira, genuinamente brasileira. Então, esse gráfico aqui, ó, o gráfico explica corretamente todos os efeitos da economia, porque ele é fruto da ação humana, essa ação humana em relação à economia. O pensamento humano em relação à economia a geometria, o gráfico que descreve o pensamento humano em relação à economia, esse gráfico aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado. Que é essa luz aqui, sabia que isso aqui, essa luz laser, é esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é economia, Isso aqui é economia. Então eu explico empiricamente a economia, usando física quântica, física clássica. Indução matemática. Porque a economia é um fenômeno de indução também. Você induz o consumidor a procurar seu produto. Isso é uma indução. Por isso que esse gráfico também é indução matemática. Sabia? Justamente isso. Então, André Lara Rezende, quem revelou o grande santo grau da economia mundial foi eu, teoria econômica quântica, aqui de Goiânia. E meu nome, para finalizar, meu nome Leverson Lamonnier significa, sabe o quê? Alavancagem monetária, sabia? Porque Lamonnier significa fazedor de dinheiro. E Leverson, alavanca. Então, meu nome significa alavancagem monetária, casa da moeda, banco central, isso mesmo, sabia? Obrigado.